Irmãos, graça e paz. Hoje, por motivo de saúde de alguns irmãos da célula, a gente não vai ter a nossa célula presencial. A Esther está gripada, a Leci também. Os meninos, desde quarta-feira passada, também estão com virose. Eu tive que ir na UPA e a gente tomou essa decisão com a finalidade de proteger os outros irmãos, né? Porque em qualquer ambiente fechado, se tem 2 ou 3 pessoas com virose, ele vai passar para os outros. Então a gente vai poder ficar na nossa casa hoje, descansando, e isso também glorifica a Deus, né? Mas a gente não pode deixar de ter um tempo de comunhão com a palavra do Senhor e nem mesmo de estarmos alinhados, né, com aquilo que a nossa igreja tem passado para nós. O estudo de célula dessa semana, ele segue aquele padrão que só é quebrado em tempos de férias, né? Onde o estudo vem trazendo ali um resumo, uma síntese da pregação de domingo à noite. Recomendo aos irmãos que assistam, tá uma bênção. Eu assisti, fui muito edificado na minha fé, e o estudo vai reforçar isso que o pastor Gilmar trouxe para nós, né, da parte de Deus. Nós temos crido assim. O quebra-gelo do nosso estudo, ele diz assim: você já tentou usar uma roupa bem antiga que guardou e não lhe servia mais? Sim ou não? Se sim, qual foi a sua sensação e que pensamentos teve sobre isso? Engraçado, né? De repente ali você se depara com uma roupa antiga no seu guarda-roupa e aquela roupa ela traz alguma memória, seja positiva ou negativa, você quer usá-la de novo. Aí você vai colocar, seja uma calça, uma blusa, e de repente essa roupa não serve mais, né? Como é que você se sente? Imagino que a pessoa que ela engordou um pouquinho, ela não vai se sentir bem se ela quer manter um corpo mais fitness, né? A sensação não vai ser boa, o pensamento vai ser assim: eu tenho que emagrecer, né? Eu tenho que, ou vice-versa, né? Ou a roupa ficou caindo, eu tenho que engordar, né? Então, eu já tive experiências assim, acredito que todo mundo já teve, né? Então, esse quebra-gelo é importante, né? Porque vai falar de uma sensação mediante a experiência com uma roupa antiga, né? E o texto de Marcos, capítulo 2, dos versos 18 a 22, vai falar para a gente também, né, de uma experiência que a gente pode ter, né, com uma coisa antiga, né, que caiu em caducidade, como a gente deve tratar essa coisa antiga, e trazer também para nós o entendimento, né, de que para o nosso tempo a gente precisa de algo novo, né? Então hoje você tem que entender que aquela roupa do passado talvez não te sirva, e a culpa não é sua, é só porque ficou no passado mesmo, né? Seja aquele estilo de moda, ou seja o seu próprio corpo que mudou, né, por conta de alguma circunstância, de idade, né? Você não pode, uma pessoa idosa, querer se vestir como uma pessoa muito jovem, fica estranho, e vice-versa, né? Você não pode pegar também uma pessoa muito jovem e colocar aquelas roupas ali que são, né, características de uma pessoa idosa. Vai ficar estranho também, não fica harmônico, não fica bonito, né? O resultado não é bom. Da mesma forma, quando a gente olha a palavra de Deus, né, a gente tem ali o Velho Testamento e nós temos o Novo Testamento, né? Nós temos a Velha Aliança e nós temos a Nova Aliança. Para que a Nova Aliança ela seja melhor compreendida por nós, é importante que a gente entenda a Velha Aliança. É importante que a gente entenda a palavra dos profetas, né, dos reis,
e dos sacerdotes do Antigo Testamento. É importante que a gente entenda sobre a lei do Velho Testamento. É importante a gente entender que todas as pessoas do Velho Testamento anunciavam a Jesus, né, que aquele que cumpriria a lei, que satisfaria a justiça de Deus por meio do seu sangue derramado. Então a gente tem muitos anúncios no Velho Testamento a respeito do novo, né, desse novo e vivo caminho que é Jesus, pelo qual nós devemos andar. Então, eu acredito que o estudo vai nos levar nesse sentido. Marcos capítulo 2, verso 18, diz assim: Ora, os discípulos de João, esse João aqui é o Batista, e os fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe, isso aqui é um diálogo com Jesus, por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhes: podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha. De outra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo rompe os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. Então, nota nesse verso 21, ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha. Né? Porque se isso acontecer, se você pega um remendo, né, de um pano novo, firme, que não passou ali por lavagens, por alvejante, por cloro, né, que não desfiou. Se você pega esse remendo novo e coloca num pano velho, né, com o movimento daquela roupa, daquele tecido, o pano velho vai se romper, né? E o buraco que já existia fica muito maior. Então, é nesse sentido que o estudo traz para nós esse quebra-gelo, e a gente vai tentar agora entender o que o pastor quer nos ensinar, né? Com esse exemplo do quebra-gelo e com esses 6 versículos aqui de Marcos, capítulo de número 2. Irmãos, às vezes no vídeo fica muito corrido, então é importante que os irmãos vão pausando o vídeo e anotando os textos da palavra de Deus, para tentar ter uma compreensão, né, da parte do Espírito Santo, né, daquilo que o pastor quer trazer de ensinamento para a igreja, né? Não vê o vídeo de cabo a rabo, sem meditar no que está sendo dito, sem orar a respeito, porque senão não traz muita edificação para a sua vida, tá? Então, a nossa introdução diz assim: o contexto desta palavra ensinamento é que os líderes judaicos haviam criado mais de 600 mandamentos, dos 10 mandamentos que Deus havia dado. O povo ficou preso a muitas leis humanas, práticas e tradições que conflitavam com a palavra de Deus. Eles queriam viver o novo que Jesus ensinava e vivia como estilo de vida e ensinamentos velhos. Vamos ver alguns contrastes da verdade divina, das tradições e leis humanas. Aí o pastor coloca aqui para nós, os fariseus, nesse texto que a gente leu de Marcos capítulo 2, acusaram os discípulos de não jejuar como eles faziam. Ali não é uma acusação, tá, irmãos? No estudo da acusação, mas foi um questionamento, né? Uma pergunta, né? Os discípulos de João jejuam, né? E os fariseus, por que os teus não jejuam? Eles cobravam a prática e os rituais do jejum, mas isto não era o mais importante sobre o jejum, segundo os novos ensinamentos de Jesus Cristo. Eles estavam sob a lei, com odres e vinho velho. Vamos ver algumas aplicações destes contrastes. Marcos 2,19 diz: Jesus ensinava que o jejum não era uma obrigação, e sim
um desejo de se aproximar mais de Deus. Eu vou voltar para o texto bíblico aqui. Quando Jesus fala assim, mas dias virão, no verso 20 do capítulo 2, em que lhe será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Quando Jesus fala então jejuarão, esse aqui já é um pressuposto que o cristão vai jejuar. Não é um mandamento, jejuem no dia que tirar o esposo. Não. Aqui, quando está dizendo então jejuarão naqueles dias, é porque a alegria de ter o esposo, com os discípulos, Jesus encarnado andando com eles, a alegria de ter a presença de Deus com eles era maior do que a necessidade de jejuar para buscar Deus. Nota que Jesus, quando ele vai sair, de fato, dá início ao seu ministério, depois que ele tem a idade de 30 anos ali, segundo o costume dos judeus, aí sim, ele, para buscar a Deus, aquele empoderamento, aquela mortificação da carne, para estar mais próximo do Pai, ele jejua, 40 dias, quando ele passa aquele tempo no deserto. E quando ele começa o ministério dele, terreno, enquanto ele está com os discípulos ali, os discípulos já estavam na presença de Deus. A gente precisa se lembrar que Jesus é Deus. Então, qual a necessidade de jejuar, para buscar Deus, tendo Deus com eles ali? É isso que Jesus está querendo ensinar, para essas pessoas que o questionaram acerca do jejum, colocando os discípulos ali em evidência, o jejum deve ser uma demonstração da minha fome e sede pelo Espírito, O pastor Gilmar falou no culto de domingo à noite que os irmãos, eles estavam aguardando o Espírito Santo que tinha sido prometido, que se cumpre ali em Atos, capítulo de número 2, na festa do Pentecostes. E ali eles oravam, eles insistiam, vem Espírito, vem Espírito. Eles deviam estar ali buscando o Espírito Santo, aguardando essa promessa que Jesus fez, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Naquele momento o noivo tinha sido tirado, então ali tinha motivo para jejuar. Eles agora iriam iniciar uma jornada que foi determinada por Jesus em Mateus capítulo 28, dos versos 18 ao 20, Marcos 16, ide por todo mundo, pregai o evangelho, ensina, batiza, enfim. E agora Jesus não estava com eles mais presencialmente. Então, cumpre-se o que Jesus ensina aqui em Marcos capítulo de número 2, o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Eles precisavam jejuar para buscar o Espírito Santo, mortificar a carne, querer mais de Deus. Agora Deus já não estava presencialmente encarnado com eles, mas agora eles, como templo e habitação do Espírito, deveriam jejuar, mortificar as obras da carne. Então, no Marcos 2,20 diz assim: dias virão, contudo, que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Este verso nos mostra que o espírito do jejum é mais importante que a prática em si. Se a gente não entender a nossa correta motivação do jejum, ele é benéfico, A gente vê aí que cientificamente ele ajuda a combater as toxinas do corpo, O corpo reage ao jejum, E hoje é uma prática comum até fora do meio cristão. E, enfim, tem vários benefícios, mas os benefícios espirituais, que é a presença de Deus, que é estar mais atento, ao que o Senhor tem para fazer em nós e através de nós, isso se perde. A gente precisa entender o espírito do jejum. A gente não pode jejuar de qualquer maneira. Eu acredito, irmãos, aqui no estudo eu nem sei se tem isso, eu estou lendo pela primeira vez junto com vocês, que diante dessa palavra, desse estudo, pode ser que o pastor esteja nos preparando para um jejum congregacional, para buscar mais a Deus. Então é importante a gente já estar pensando sobre isso, Esta é uma ilustração
a ilustração do remendo novo na roupa velha, né? Que está no verso 21. É o novo ponto aqui. É uma ilustração que mostra como fica ainda mais evidente maior o rasgo que se tinha na roupa. Isto é verdade também para a nossa vida espiritual. Não faz sentido fazer isso. O rasgo da roupa velha vai aparecer e ser ainda mais realçado. Não entendi muito bem o que o pastor quis dizer com isso aqui, não. Eu acredito que se a gente, quiser, pelo contexto aqui, pegar elementos do novo pacto, e tentar fazer um sincretismo, juntar com elementos do velho pacto, isso vai fazer um estrago muito grande, né? A gente não parte do novo para o velho, a gente parte do velho para o novo, né? Então, a gente interpreta o Velho Testamento à luz do Novo, né? Porque o velho aponta para o novo. Na Bíblia ensina que as coisas passadas são sombra das coisas futuras. Então a gente não deve mais buscar viver sob os costumes judaicos, sobre as leis judaicas, sobre as tradições do Velho Testamento. Até mesmo porque nós não somos judeus, nós não somos israelitas. Nós somos povo de Deus porque Ele nos fez seu povo. Homens de todos os povos, tribos, línguas e nações, andando agora debaixo de uma nova aliança. E essa mensagem ela foi oportuna, porque ela foi pregada na ceia. Então, ali nós celebramos a morte de Jesus, com o pão que simboliza o corpo, moído pelas nossas transgressões, e o sangue derramado, o sangue da nova e eterna aliança. É sobre essa nova e eterna aliança que nós devemos andar. E aqui, texto de Efésios 5,18 diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Permanecer no Espírito Santo é a nova vida em Cristo, é o vinho novo, é o encorajamento para que a gente busque o Espírito Santo, pelo Espírito, agora a gente pode receber direção do alto para andar nessa nova aliança. Jesus, em João 14, ele ensina que ele iria para o Pai, mas ele não nos deixaria órfãos. Ele enviaria da parte do Pai um outro Consolador, que nos guiaria toda a verdade e nos ensinaria todas as coisas, O pastor chama atenção também na pregação sobre o vinho novo, o odre e o primeiro milagre de Jesus. Ele coloca assim no estudo: uma das razões pelas quais o primeiro milagre de Jesus Cristo foi transformar água em vinho é que ele estava decretando o fim da lei. O vinho velho havia acabado. Interessante, porque o primeiro milagre de Jesus foi numa festa de casamento, conhecido como as bodas de Canaã. E ali o vinho velho termina. O vinho que os noivos serviam, ele acaba. E por meio de uma intercessão da mãe de Jesus, isso os católicos até usam esse texto para dizer que Maria ainda permanece como intercessora, mas isso não é verdade. Maria morreu, ela também aguardava por um Salvador. Mas Maria, nessa festa, intercede por aquela família. Ela vai até Jesus e fala: o vinho acabou. Isso seria uma vergonha para os que estavam recebendo os convidados, Então, a partir dessa intercessão pontual, naquele momento, Jesus vai e faz o milagre da transformação de água em vinho, Ele estava decretando ali o fim da lei, isso é simbólico, O vinho velho havia acabado. Esse tipo de vinho era produzido com muito esforço e gerava muito cansaço. Olha que interessante esse ponto que o pastor nos chama a atenção. Precisava pisar a uva no lagar, tinha um tempo de fermentação, devia transportar, devia ter um distribuidor de vinho, uma fazenda de plantação de uva, adubação, um esforço tremendo. Isso simboliza a lei para poder entregar um vinho. Algo ali que traria suposta alegria para quem estivesse consumindo,
Ao contrário do vinho novo, que vem pela graça e pelo Espírito Santo. Pela palavra de Jesus, a água se fez vinho, né? Então ali não teve, a gente vê que não tem a presença do esforço humano, tem uma ação sobrenatural de Deus. Assim é o Espírito Santo, né? A Bíblia ensina que do nosso interior flui rios de água viva. Agora pensa nesses rios que fluem do nosso interior, né, pela ação do Espírito Santo, transformando num vinho, né, capaz de nos levar a um estado de alegria profunda, de êxtase na presença do Senhor. Então é importante a gente meditar sobre essas coisas. E para concluir o nosso estudo, diz que só a presença de Deus pode trazer satisfação à nossa vida. Separe em sua vida um tempo para buscar o Espírito Santo. Almeje isso, pois você já é um odre novo e tem o vinho novo, que é a vida no Espírito Santo. O jejum feito com intenção e demonstração de fome e sede por Deus lhe dará a condição de ser um odre novo e experimentar um vinho novo. Então, irmãos, o estudo termina aí. Eu gostaria muito de estar compartilhando com vocês essa palavra aí na célula, porque todo mundo participa, fica mais dinâmico, a gente entende melhor. Mas, como não teve jeito, por conta dessas questões de saúde, é importante que a gente busque na Bíblia, através desse texto de Marcos 18, capítulo 2, do 18 ao 22, uma compreensão melhor, tá bom? Fiquem com Deus, até o próximo estudo.